É importante a gente compreender que nós vivemos num mundo cada vez mais sobrecarregado de informações. E que essas informações, elas geram uma sobrecarga dentro do próprio sistema cognitivo, dentro da nossa cabeça. Faz com que os nossos pensamentos, eles ocorram de uma forma cada vez mais rápida. E essa sobrecarga cognitiva, né, como a gente pode chamar, acaba determinando que esse indivíduo ele experiencia uma qualidade na sua realidade de ser e estar bastante prejudicada por conta desse excesso de pensamentos. Em parte, esse excesso de pensamentos também pode deflagrar um sistema de proteção, um mecanismo de proteção que nós temos chamado de luta ou fuga. Uma vez que o nosso cérebro interpreta que existe uma demanda muito grande de exigências ao nosso redor e que possivelmente o nosso organismo possa estar em risco de morte, ele acaba então ativando esse mecanismo chamado de luta ou fuga, que tem um objetivo de nos preservar. Entretanto, esse mecanismo ativado durante um longo período de tempo gera um desgaste muito grande. A esse mecanismo, ou por conta dele, nós podemos então compreender a ocorrência de um fenômeno chamado estresse. O estresse ele também pode ser caracterizado como sendo uma resposta do nosso organismo a uma demanda externa. Então é uma forma que o nosso organismo se comporta para lidar com uma demanda externa ou com algo que na verdade vai além da capacidade do próprio organismo em lidar com aquela situação em específico. A meditação ela é uma técnica que provém de um ambiente religioso, ela vem do Oriente. Mas que ao longo do tempo, principalmente agora na modernidade, ela foi trazida para o contexto científico, ela foi utilizada e avaliada dentro de um formato científico e verificou-se que a prática da meditação ela tem um efeito bastante significativo no nosso cérebro. Principalmente na parte frontal, na parte da frente do nosso cérebro, que se chama córtex pré-frontal. Quando nós meditamos, na verdade nós estamos basicamente prestando atenção de uma forma específica. Só que esse prestar atenção de uma forma específica faz com que essa parte da frente do cérebro seja ativada, que é o córtex pré-frontal. E qual é o benefício em relação a isso? Toda vez que o córtex pré-frontal ele é ativado, automaticamente promove uma reorganização da atividade cognitiva como um todo. O córtex pré-frontal, se nós fôssemos relacionar como se fosse uma orquestra, ele não toca nenhum instrumento, mas ele é como se fosse o regente dessa orquestra. Quanto mais ativado estiver essa estrutura, maior a capacidade do indivíduo em controlar a sua própria ativação neurológica. Toda vez que nós temos essa técnica, que é a meditação, ocorrendo, ela amplia pela prática desse indivíduo a ativação no córtex pré-frontal, que por consequência auxilia na modelação da atividade neurológica como um todo, principalmente do sistema límbico, que é esse sistema do qual provém essa informação que faz com que deflagre o mecanismo de luta ou fuga. Mas como que nós podemos meditar? Como que é a técnica propriamente da meditação? Meditar, basicamente, é prestar atenção de uma forma específica. Esse prestar atenção, ele pode ser, por exemplo, prestar atenção em um ponto, em algum lugar, pode ser um ponto na parede. Você pode prestar também atenção em um som específico, então tem meditações que trabalham mais com o som. Mas a técnica mais utilizada, que é também a que eu utilizo no meu trabalho, é prestar atenção na sensação do ar entrando pelo nariz. Então toda vez que nós respiramos, que ocorre a inalação, essa sensação do ar entrando pelo nariz pode ser o nosso objeto de observação. Ou seja, o indivíduo ele vai fechar os olhos, trazer a atenção para o seu nariz, né, obviamente, e principalmente na sensação do ar entrando pelo nariz. Daí ele vai observar que
Normalmente, em torno de 10 segundos, a nossa atenção ela se perde. Você começa devagar, começa a pensar outra coisa. Nesse momento, você simplesmente traz a atenção de volta e foca na sensação do ar entrando pelo nariz. Toda vez que nós trazemos a atenção e que prestamos atenção na sensação do ar entrando pelo nariz, nós ativamos o córtex pré-frontal, que é o que eu já falei um pouco sobre o benefício propriamente dito do meditar. Essa é a técnica da meditação, ela é uma técnica bem simples, contudo, para que ela tenha o efeito desejado, é importante que você a pratique diariamente. Não basta então praticar uma única vez. Você praticando uma única vez, obviamente tem um efeito, mas para que esse efeito ele possa ser solidificado, para que você experiencie isso de uma forma mais significativa, é importante que você realize a técnica todos os dias. A literatura mostra que um período de 8 semanas, 2 meses, já é o suficiente para a pessoa ter um efeito significativo sobre a sua própria realidade, na sua própria qualidade de vida, a forma como a pessoa experiencia e lida com a realidade no seu entorno.